Eu Diga, diga. acho importante o senhor repassar esses dois episódios, mas eu queria. O senhor citou um personagem, né? Que, na verdade, foi alçado a, digamos, é um personagem de primeira grandeza por ter dado uma entrevista para a Folha de São Paulo, na época para Renata Lopretti, falando do Mensalão, estou falando do Roberto Jefferson. Protagoniza uma cena, para mim, antológica, né, numa CPI, olha para o senhor e diz que o senhor desperta nele os instintos mais primitivos, né, com o olho roxo, que ele disse que tinha dado numa estante em casa, né, nunca explicou exatamente. Eu queria saber onde o senhor estava e como o senhor acompanhou o último ato público do Roberto Jefferson, que foi jogar bomba e dar tiro na brigada da Polícia Federal, que foi cumprir a ordem de prisão contra ele, exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não me lembro onde eu estava. Se eu já estava em liberdade ou se eu estava preso. Mas eu disse, quando me perguntaram sobre o Roberto Jefferson, eu disse: vejam quem é o Roberto Jefferson hoje e vejam quem é o Zé Dirceu hoje, para entender o que aconteceu naquele período da história do Brasil chamado Mensalão, entendeu? Eu viro sempre a página. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Vocês nunca vão me. Da minha boca nunca vai sair nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Mas, evidentemente, é só ver quem é o Roberto Jefferson hoje para ver como é que o país acreditou na palavra do Roberto Jefferson dizendo que eu era responsável pelo Mensalão. Entendeu? Aliás, eu não disse no dia lá, e às vezes eu sou muito educado, a palavra do Roberto Jefferson vale tanto quanto o Rolex falso que eles me doaram um dia numa festa do PTB. Vocês se lembram desse fato? O senhor levou para avaliar, ministro? Não, porque eu doei, como eu não podia receber presente pela legislação, Ai, eu doei devolveram! eu doei para o Fome Zero. O Fome Zero mandou fazer avaliação para fazer uma rifa. Vale 30 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, vamos fazer uma rifa, vamos arrecadar, né? Porque estava crescendo muito o movimento Fome Zero, o Betinho tinha entrado, era um Claro. movimento da sociedade, muito importante, né? Naquele momento. Aí veio a notícia, eu me lembro até, da Maria Rita, eu chego em casa, a Maria Rita fala para mim: você sabe que o relógio que te doaram lá na festa do clube era falso? Eu fiquei perplexo. Então, tudo bem. Já aconteceu, uma página virada na história do nosso país, entendeu? Mas eu realmente, o que eu sinto é que eu tenho o direito de pleitear. Quem vai me julgar é o eleitorado de São Paulo, que, aliás, já me julgou 4 vezes, me elegendo deputado estadual e deputado federal. Não me elegeu governador em 94, mas eu fiz a minha parte naquele momento para a construção do PT. Ministro, essa deve ser a última eleição do Lula, né? Ganhando ou perdendo. E aí vai se colocar, já está colocado, na verdade, mas isso vai se intensificar a partir do ano que vem, ou fechadas as urnas, sobre a discussão sobre o pós-Lula na esquerda. Como é que fica a esquerda sem essa figura mítica e unificadora que é o Lula? Como é que o senhor antevê o futuro da esquerda? Vai haver uma fragmentação, diversas lideranças de diversos partidos procurando se viabilizar? A hegemonia que o PT hoje tem na esquerda pode ficar ameaçada por outros partidos, e até que possam surgir? E quais são as lideranças que o senhor vê que podem pegar esse manto da esquerda depois da aposentadoria do Lula, ganhando ou perdendo? Veja bem, como o próprio Lula disse, e eu concordei numa conversa com ele, o sucessor dele é o PT. Se não tiver o PT, não haverá sucessor do Lula dentro do PT ou em outras forças políticas, que necessariamente precisa ser do PT. A verdade é que a esquerda brasileira, como um todo, precisa ser repensada, reconstruída e rapidamente, pelas mudanças no mundo, pelas mudanças no Brasil. Basta ver a juventude brasileira de hoje. Basta ver a realidade que nós temos no país hoje, cultural, social, política, é radicalmente diferente. Mas o PT tem uma base sólida. Quando teve 32 milhões de votos em 18, depois de tudo que aconteceu no Lava Jato, o Lula preso, né, ilegalmente, no processo sumário, por isso de exceção, mas estava preso, significou que nós temos uma base, ainda temos uma base social, basta ver as pesquisas desse ano. Agora, o PT
PT foi desconstruído, de certa maneira, de 13 para 19. Ele precisa ser reconstruído. E a esquerda também, fazer uma nova leitura do Brasil. Eu fiz um pronunciamento agora, num debate da PUC, eu falo sobre isso. Nós temos que fazer uma leitura do mundo, do Brasil, e precisa reconstruir as forças políticas progressistas, democráticas, de esquerda, socialistas do Brasil. E unificá-las numa frente ampla. E buscar, inclusive, um projeto para o país e um pacto para isso, porque ninguém vai ter maioria no país nos próximos 4 ou 8 anos. Mas nós precisamos resolver os problemas do Brasil. Nós somos eleitos para resolver os problemas do país e do povo. Eu advogo que a esquerda brasileira, certo? Terminada a eleição, certo? Pelo contrário, ela precisa se unir e se reconstruir, e fazer uma nova leitura do país, e mudar sua linguagem, mudar seus objetivos, porque o mundo mudou e o Brasil mudou. Eu queria que o senhor desse exemplos. Mudar sua língua. Por exemplo, toda vez que o senhor... Eu entendo que a esquerda lança munição pesada para certo público e, em especial, para uma parcela da sociedade que não necessariamente discorde dos valores fundamentais, digamos, de uma agenda de mais inclusão social, para ficar em uma pauta que sai muito na boca do Partido dos Trabalhadores, mas que se choca com o debate sobre linguagem neutra, né? Quando você, por exemplo, o Guilherme Boulos incorreu num erro, para mim, crasso, na campanha para prefeito, no qual participou de um ato onde teve a exibição do hino nacional em linguagem neutra, né? Dos filhos destes... Como é que é? Desfilhos destes. Desfiles destes. Então, assim, por óbvio, para uma parcela da sociedade, é quase uma agressão. O presidente Lula falou recentemente no G7 que ele não é de esquerda. Ele falou, eu sempre fui um pragmático, mas o que a gente precisa entender aqui é que a disputa é maior. Houve um verdadeiro debacle. Me parece que a esquerda... O senhor acha que a esquerda sofre um pouco de síndrome de centro acadêmico, que nunca se resolve, nunca consegue... Qual que eu acho que deve... Qual que eu defendo, prego e pratico que deve ser a agenda da esquerda? É a agenda do Brasil contemporâneo. Veja bem, as mulheres brasileiras querem ocupar seu espaço. Os jovens ficaram a favor do fim da escala 6x1. A imensa maioria do país ficou a favor de cobrar imposto do patrimônio, da riqueza e da renda, que virou a caricatura do BBB. O país está mudando. Existem milhões de brasileiros formados, milhões de brasileiros em aplicativos, em trabalho precário, milhões de brasileiros que querem melhores serviços públicos. E o país está numa encruzilhada. Porque o mundo geopolítico é o mundo da força. É o mundo do poder dos Estados nacionais. E o nosso Estado nacional está muito enfraquecido. E nós não temos uma elite no país, um pacto político no país, para saber o lugar do Brasil no mundo. Se o Brasil não transformar a sua riqueza de alimentos, de energia, de matérias-primas, sua base industrial tecnológica que tem, porque tem, para evoluir para uma revolução científico-tecnológica e não reformar sua infraestrutura, não resolver seu problema tributário, da concentração de renda, do juro alto, tudo isso, o país vai ficar andando de lado. Agora, a esquerda tem que pensar num projeto de desenvolvimento nacional. Nossa obsessão nos próximos 4, 8 anos é crescer, porque nós já fizemos um estado de bem-estar social no Brasil. A desigualdade e a pobreza só vai resolver agora o melhora nos serviços públicos, com grande crescimento do emprego de renda média, numa economia tecnológica. Nós não vamos resolver os problemas do Brasil sendo uma fazenda de alimentos, de matérias-primas e energia, ainda que seja importante, mas precisamos agregar valor. Então, esses são os desafios do país e os desafios da esquerda. A esquerda tem que dialogar. Nós começamos a dialogar com os trabalhadores de aplicativo, começamos a dialogar com as mulheres, começamos a divulgar, inclusive, eu sempre falei, essa questão dos evangélicos é um erro da esquerda. Ninguém deve ser caracterizado como evangélico. Nós não divergimos de ninguém por ser evangélico, católico, do candomblé ou espírita. Nós divergimos por causa das propostas, do que a pessoa pensa da política, da vida, da reforma tributária, se vai armar a população ou não, se vai ter escola civil militar ou não. Tanto é verdade que as mães evangélicas ficaram contra a bancada evangélica quando ela não quis controlar a internet, por causa dos crimes que estavam acontecendo contra as crianças na internet. Perfeito. E ficaram contra a bancada evangélica com essa questão das armas. Então, a esquerda, evidentemente, tem que ter uma agenda para o país. É muito importante a luta antirracista, anti-homofóbica, pela igualdade de gênero, pela questão ambiental. Mas vamos lembrar que isso é uma agenda das grandes corporações. O Trump resolveu essa questão para mim, quando ele disse que o George Soros é o maior inimigo da América branca, cristã, veja bem, e hétero. Quer dizer,
O capitalismo está vivendo uma disputa entre uma visão fascista e extrema-direita e não surgiu ainda o que seria, que a Europa está em crise estagnada, nos Estados Unidos o Partido Democrata em crise, não surgiu ainda como surgiu, né? Entre a década de 20 e 30 o fascismo, depois surgiu uma opção que foi a aliança da União Soviética com os aliados, a derrota do nazifascismo. Hoje que nós estamos vivendo no mundo, a crise do capitalismo é tão profunda, que se você olhar a Europa hoje, você vê que a Europa, o Estado Nacional Europeu está imprimindo dinheiro, acabou de imprimir agora 180 milhões para subir. Então, cada país está cuidando de si. O Brasil, nós precisamos dar consciência nos brasileiros do que é o Brasil, da importância que o Brasil tem. Deixa eu fazer aqui o seguinte, você que nos acompanha na TV, de novo, gosto sempre de dizer que nós sim somos inevitáveis, né? O Thanos não, nós sim. Você que está nos acompanhando na TV sabe que eu sou obrigada a fazer uma pausa na nossa conversa para você, de 3 minutinhos, para fazer o comercial, trazer os nossos comerciais. Porém, estamos em todos os lugares, nas redes sociais, no YouTube, na Folha de São Paulo, no próprio UOL. Então, quando estamos no digital, na internet, não paramos nunca. Você que está na TV, eu volto, claro, trago aqui um extrato do que Fábio Zanini vai colocar na mesa agora com o Zé Dirceu. Daqui 3 minutos a gente volta. Só um minutinho. Agora no digital a gente continua, hein, ministro? Estamos ao vivo no YouTube, na Folha de São Paulo, no portal UOL. Daqui a pouco tem os cortes nas redes sociais. Então, enfim, capricha, Zanas. Ministro, só para voltar a esse ponto que a Dani falou, dessa frase que deu tanta repercussão do Lula lá no G7, né? Que ele fala que ele nunca foi esquerdista. O senhor que conhece o Lula, o presidente Lula, há décadas, afinal de contas, ele é de esquerda ou ele não é de esquerda? Ele não é esquerdista. É diferente de ser de esquerda e ser esquerdista. Qual que é a diferença, então? Qual que é a diferença? Nós conhecemos o Luiz Inácio, né? Lula da Silva, né? Nosso presidente, nosso Lula. Ele veio do sindicato. Uma vez eu falei em público que o Lula muitas vezes era conservador. Aí se entendeu que eu estava falando que ele era de direita. Não. Que o Lula, a classe social, porque a grande mudança que aconteceu no Brasil foi a urbanização, industrialização, a mulher no mercado de trabalho e a criação de uma classe trabalhadora mais culta por causa dos avanços tecnológicos e que conquistou direitos políticos, a liberdade de votar, e conquistou direitos sociais na Constituição de 88. Essa classe trabalhadora, ela veio da negociação e ela tinha muito que perder ou ganhar. Então ela não corre risco, ela busca segurança na negociação, busca dar passos seguros. E essa cultura toda do Lula, ele sempre repete. Ele traz essa cultura. Nós viemos de uma juventude que se alçou em armas contra a ditadura, que queria assaltar os céus. E estava na guerra do Vietnã, na luta pelos direitos humanos, nas rebeliões estudantis, e estava vivendo uma ditadura militar, uma opressão, inclusive cultural. Vamos lembrar que era proibido cineclube, feira de livro, tudo era censurado. A associação atlética era proibido, homem sentava separado de mulher, os professores eram muito autoritários, era outro país, outra realidade, e nós não nos levantamos em armas contra isso. Então, nós, na verdade, fomos reeducados quando da fundação do PT e surgimento das lideranças sindicais, houve uma confluência entre lideranças ou ativistas, militantes como eu, com o núcleo fundador do PT. Eu acho que essa simbiose, certo? Foi excelente. Tanto é, e vamos lembrar, que o Lula, quando ele ganha a eleição, nós estamos juntos, ele me abraça e diz para mim: estou resgatando os sonhos da tua geração. Eu fico até emocionado. Que era uma verdade histórica. Quando eu subi a rampa do Palácio do Planalto, ele me deu o protocolo, mas ele me deu essa honra, certo? Eu disse que eu subo essa rampa com a memória dos meus companheiros e companheiras que lutaram e deram a vida na luta contra a ditadura. Porque então o Lula, ele é um homem de esquerda, vamos dizer assim, o Lula é um social-democrata de esquerda. Antes de mais nada, ele é um democrata, certo? O PT nunca renunciou a sua perspectiva socialista. Agora, o PT tem capacidade, em cada período de história, de entender o que está acontecendo e propor para o país uma agenda, uma pauta que forma a maioria no país. Esse é o papel do Lula. O papel do Lula não é ele defender a esquerda. O papel do Lula é defender o Brasil, governar o Brasil, resolver os problemas do Brasil. Por isso que eu sempre digo, todos esses meses, vocês podem observar, nós temos que ajudar o presidente Lula, nós temos que ajudar, porque não é fácil se colocar no lugar do Lula, governar o Brasil nessa situação internacional, Perfeito. Nessa minoria na Câmara e no Senado, tendo 4 partidos de direita dentro do Ministério,
Quando eu falei que era um governo impossível, que era um governo de base de direita, muita gente do PT protestou. Eu falei, mas então não vamos esconder o sol com a peneira? Deixa eu fazer o A seguinte. realidade é essa. Voltamos, estamos com toda a nossa audiência reunida. Você que chegou agora na TV, pegou o suprassumo da resposta do ministro. Fábio Zanini perguntou se Lula não é de esquerda, ele é o quê? E Zé Dirceu finalizou aí com essa resposta. E me pega muito, vou passar de volta a palavra para o Zanini, que acho que pegou uma veia muito boa, mas compartilhando aqui com o colega e com o ministro, me pega muito a ideia de o papel do Lula não é cuidar da esquerda, é cuidar do país, né? Porque parece que uma parte digamos, do dito movimento progressista esquece um pouco disso, né? Não sei se o Zanini concorda. Interessante o senhor falar que ele é um social-democrata de esquerda. Não sei se ele vai gostar muito dessa definição. Mas ele pode não gostar, mas veja bem, o que o Lula... Porque social-democrata é de centro, né? Quer dizer, um social-democrata é uma ideia de que alguém que é de centro-esquerda, né? Centro-esquerda, talvez. A social-democracia europeia que se transformou numa aliada do social-liberalismo e afundou. Ainda tem a Espanha ainda. Hoje é unânime no debate das esquerdas europeias, as esquerdas novas, como tem na França, os verdes, a França submissa, em cada país tem, né? Como existiu o Podemos e os cidadãos na Espanha, mas em todos os países tem setores mais à esquerda, que houve uma traição, vamos dizer assim, e não é bem um termo para se usar, ou seja, a social-democracia europeia, os socialistas da europeia assumiram a bandeira do social-liberalismo, como o PSDB em São Paulo, no Brasil, que tinha 3 correntes, democrata cristão, assim, Franco Montoro, a social-democrata, que era o Serra, naqueles tempos, o Covas, e tinha o Fernando Henrique, que era o social-liberalismo, que acabou se impondo, e virou o governo do Fernando Henrique, um governo que, de certa forma, assumiu os compromissos do neoliberalismo, e do consenso de Oslo. Não quero dizer que isso significa um julgamento sobre o governo do Fernando Henrique, porque tem muitas coisas importantes no governo do Fernando Henrique Cardoso. Estamos entrando nos nossos 7 minutos finais. A conversa hoje realmente voou muito rápido. Eu vou tentar aqui pedir, ministro, sua colaboração, porque tem muitos temas que eu ainda gostaria de passar. Em especial, qual é o maior... Eu entrevistei o vice-presidente Geraldo Alckmin no aniversário de 30 anos do UOL, e perguntei, né, sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele falou, para mim, Flávio Bolsonaro não é um candidato, ele é um risco à democracia. E para o senhor? Pior que a democracia, a soberania do Brasil, porque ele está a serviço dos Estados Unidos. Imagina se um senador, um deputado americano viesse ao Brasil fazer o que eles estão fazendo. Seria condenado à morte nos Estados Unidos. O que eles estão fazendo nos Estados Unidos é uma infâmia. Estão negociando as riquezas do Brasil, a soberania do Brasil e a democracia, porque eles estão pedindo agora lá as autoridades norte-americanas aplicarem sanções contra os ministros do Supremo. Nós já vimos o que foi o 8 de janeiro, nós já vimos o que foi o punhal verde e amarelo, a tentativa de envolver as Forças Armadas num golpe de Estado, o que foi o governo Jair Bolsonaro. Isso que eu digo. Quem vai representar o Brasil no mundo? Agora lá no G7, no G20, na próxima COP, Flávio Bolsonaro? Mas ele está se transformando quase que num preposto do Trump. Veja bem, o Trump está levando o mundo à guerra. O Brasil é um país pacífico. A América do Sul tem que ser, independente das facções criminosas, independente que nós temos que enfrentar esse problema da violência que nós vivemos cotidianamente, o Brasil é um país que está fora da guerra. Mais do que isso, está com excelentes relações com a União Europeia, os Estados Unidos. O Trump está criando um contencioso com o Brasil, não o Brasil, e relações excelentes com aquilo que conta no mundo hoje, que é a Ásia, que é 80% do mundo. Perfeito. Só a China, a Índia, a Nigéria e a Indonésia vão ter 40% da população do mundo. Ministro... Então, o Lula hoje é um líder mundial. Nós estamos falando de um líder mundial disputando a eleição com uma família, com um clã que quer voltar ao poder. Para quê? Para ela mesma se beneficiar, porque a prova foi isso. O ministro, é inacreditável que a direita brasileira dê respaldo a isso. O ministro, achei curioso, o senhor fez um elogio ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso agora. O senhor sente saudade de quando a oposição ao PT era o PSDB, era o Fernando Henrique Cardoso? E o senhor acha que, olhando em retrospecto, o PT tratou de maneira talvez dura demais um partido que
tem semelhanças, né? O senhor acabou de novo, falou que o Lula é um social-democrata de esquerda, o PSDB é um partido com social-democratas, tem isso até no nome, né? O senhor sente saudade daquela época e o senhor acha que o PT, a relação dele com o PSDB foi correta? Evidentemente que nós preferimos um Brasil que a democracia não esteja em risco, que não haja a pregação de ódio e da violência, coisa que não havia. Agora, a divergência que nós tínhamos com o PSDB eram divergências sobre os rumos do Brasil, sobre questões importantes e decisivas para o país, não era nada pessoal, nada que... E nunca tentamos, né? E vamos lembrar que muitas vezes fala do impeachment do Fernando Henrique, do Fora, FHC. Eu só fui presidente do PT em Belo Horizonte pela terceira vez, se não me engano, porque eu disse, se o PT aprovar impeachment do Fernando Henrique, eu retiro minha candidatura. E nós derrotamos essa proposta lá. Eu falei para o Lula, você quer ser presidente em 2002? Isso não pode acontecer. Nós não podemos, simplesmente porque somos oposição e não concordamos com as principais políticas de um governo, querer fazer impeachment do governo. Depois se voltou contra nós, o impeachment da Dilma. Uma coisa foi o que aconteceu com o Collor. Outra coisa era o governo do Fernando Henrique Cardoso. Não pode... Vamos lembrar que quando aprovaram também Fora Itamar é igual a Collor, eu disse para o Lula, também, por coincidência, foi em Belo Horizonte, na reunião diretório nacional, você perdeu a eleição de 94, porque isso é uma coisa completamente enlouquecedora, aprovar Itamar é igual a Collor, Fora Itamar. Ministro. Então, eu tenho tranquilidade, desculpe. Não, é porque eu não posso perder a oportunidade, vou pedir para o senhor concluir, eu quero falar de Dilma Rousseff. Não, era isso. Eu acho que as situações são diferentes, né? Era um debate democrático, duro muitas vezes, com grandes manifestações, greves, ocupações, às vezes repressão, mas jamais o que aconteceu no Brasil, né? Porque veja bem, agora mesmo teve uma agressão a um militante do PT que quase faleceu no Rio de Janeiro. E tem, nas redes está cheio de, fazendo lista de os que vão ser assassinados se eles voltarem ao governo, quer dizer, nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos pregando, pelo contrário, nós estamos sempre chamando o país à paz. Ministro, eu até me voltei aqui para a câmera fechada, porque eu quero fazer um apelo ao pragmatismo, à análise seca e à sinceridade do senhor. Qual é a participação efetiva, seja por equívoco político, seja por soberba, faça a avaliação que o senhor quiser. Qual é a participação efetiva da ex-presidente Dilma Rousseff no ocaso que o grupo progressista, os partidos progressistas e o PT, principalmente, viveram no Brasil de 2014 até 2022, com a volta de Lula? Qual é a fatura dessa conta para a ex-presidente da República? Por mais que a presidenta Dilma tenha cometido erros, e o governo dela cometeu muitos erros, o que aconteceu foi uma decisão de tirá-la do poder, de estabilizar o governo dela. Grande parte da recessão e da crise vem por erros, mas também depois que foram agravados pelas decisões de pauta-bomba. Ela praticamente não conseguiu governar quando ela voltou. A Dilma não governou o Brasil. Aliás, o Aécio Neves não aceitou o resultado, foi à justiça e ali começou um processo para destabilizá-la e para derrubá-la. Eu não posso atribuir a ela o impeachment e a queda dela, e nem o agravamento da recessão como houve. Governos cometem erros, eu sempre repito. Vamos lembrar do câmbio fixo, vamos lembrar que o governo Fernando Henrique Cardoso aumentou em 7% a carga tributária, dobrou a dívida pública e pagou 27,5% de juros real 3 anos. Certo? Levou o país a uma crise cambial. Nem por isso é razão para julgá-lo como um governo que foi um desastre ou responsável pelo desastre do país. Governos cometem erros, porque a economia, a situação mundial, a imprevisibilidade é muito grande, a instabilidade é muito grande. Todo governo pode cometer erros. Agora, o caso da presidenta Dilma, a injustiça que foi feita contra ela, nós pagamos. Porque, na verdade, o Bolsonaro ele é herdeiro do impeachment, do golpe parlamentar jurídico mais golpe, e do governo Temer. Ele não apareceu porque a Dilma terminou o governo e houve eleição. Né? Nós criamos, de certa forma, esse ovo da serpente surge muito também da quebra da constitucionalidade, da legalidade, quando dá um golpe, essa é a minha avaliação, quando dá o golpe na Dilma Rousseff.
Gente, nosso tempo acabou, voou hoje. Ministro, eu quero agradecer de novo a presença do senhor aqui, reforçar nossos votos de que o senhor continue combatendo o bom combate da política aí, e travando aí o tratamento com o afinco que fez das outras 2 vezes, nos quais teve problemas de saúde, porque a gente gosta de criticar o senhor, acompanhar o senhor, encher o saco do senhor, irritar o senhor todo dia, lendo jornal, falando no site, etc e tal, mas, né, precisamos aí do senhor presente para poder cumprir essa nossa missão de encher o saco de Vossa Excelência todos os dias, quando fazemos bem o nosso trabalho. Então, muito obrigada, força, boa eleição, contamos com o senhor aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço para vocês, a todos e todas que nos acompanharam. Obrigado, ministro. Vamos ver se melhoramos na seleção, né? Pois, esse bonezinho aí... Japão. Esse bonezinho aí... Esse bonezinho aí foi uma orientação... Foi uma orientação do Sidônio para você colocar ou foi o senhor mesmo? Eu sou corintiano. Sim, eu sei. Eu sou corintiano. Você viu que o Mandame recebeu... Eu vi. A camisa do Corinthians. O Casagrande. O Casagrande foi falar com ele lá. Eu acabei participando indiretamente disso, porque tinha amigos comuns, o Brenalto me ajudou. Ah, é? O Brenalto não é santista. Espera que ele tá dando lead agora. O senhor ajudou nessa conversa com o Mandani, é isso? Ajudei, sim. Eu ajudei, não. Eu consegui contato e passei pro Corinthians e o Corinthians tocou, né? Porque o Casagrande estava lá e falei com o Casagrande, foi tudo bem, foi uma maravilha, viu? Eu vi. Para nós corintianos foi... Se foi o Casão que entregou, tá tudo bem. Ministro, boa noite. Casão é muito especial, Casão é muito especial. Obrigado, um abraço. ministro. Boa noite, obrigado. Nossa seleção. Vamos ver. Se tiver Vamos torcer. no Japão, rapaz, tá brabo o negócio, mas tudo bem, a gente torce, né? É o que dá para fazer. Obrigado, torcer, viu? Nós estamos sempre. Abraço. Boa noite, obrigado, ministro. O Fábio Zanini sempre me quebrando as pernas, né? Aqui decidiu falar de futebol na hora de encerrar o programa. Por quê? Porque ele vai prestar contas a quem? A Copa do Mundo. Vai me abandonar na semana que vem. Volta quando, parceiro? Quem deixou, cara? Atenção, Sérgio Dávila. Sérgio Dávila. Por favor, quem permitiu o Sérgio Dávila é o diretor da Folha de São Paulo. Atenção, Vinícius Mota. Eu não vou falar o nome do dono, não, assim, porque Por favor, eu te tenho não. em boa conta. Melhor mas não. assim, sabe, não era pra ter permitido. Parceiro, descansa. Obrigado. Volta inteiro. Quando Volta você em chegar, breve. aí é que Já o negócio vai estar pegando fogo mesmo. É isso aí. Segunda-feira tem Frente a Frente com uma pessoa muito mais legal que Fábio Zanini. Eu vou contar depois, Nenhuma então, dúvida. pra você. Mentira. Tchau, até mais.